Bom dia, começo por agradecer a vossa presença. Eu chamo-me Paulo Tavares e hoje venho falar-vos sobre empresas integradas. Agenda para hoje. Começo por fazer uma breve apresentação de quem somos, para os que não conhecem a nossa história, e depois uma breve contextualização dos desafios atuais. Integração, um desafio permanente, ou seja, a proposta de valor que trazemos para as empresas industriais. Depois, no ponto 4, quais, na nossa experiência, são os aspectos críticos para uma empresa industrial integrada. Alguns exemplos de casos de sucesso e, por fim, um espaço aberto a perguntas que queiram colocar. Então, quem é a Ibernova? Somos um fabricante de software que trabalha exclusivamente com empresas industriais. Ajudamos empresas, instituições e organizações a tornarem-se naquilo que querem ser. Trabalhamos no espaço entre o presente e o futuro, que deseja para a sua empresa. E fazemos-lo aplicando os melhores talentos e as tecnologias mais avançadas. Temos uma larga experiência na indústria. Aliás, só trabalhamos com empresas industriais e na integração de sistemas. Em Portugal começámos como Skedio, há mais de 30 anos. Fomos nós que trouxemos o SolidWorks para Portugal e em 2008 passámos a integrar este grupo. Com isto, pudemos alargar a nossa oferta e passar a oferecer soluções integradas desde a engenharia à gestão e à fábrica. Contexto atual que nós vivemos. Vivemos num mundo em constante mudança, acho que isto é certo para todos. Esta mudança é cada vez mais rápida, faz cada vez mais depressa, e que isto, o que é que nos traz? Alguma incerteza, ou muita incerteza. Esta incerteza deriva de conflitos geopolíticos que existem, causados por guerras comerciais, pandemias, os apagões, as alterações climáticas, ou seja, tudo isto ajuda para a incerteza. Por outro lado, também a tecnologia, a IA, máquinas conectadas, robôs para substituir pessoas, etc. Ou seja, há aqui uma incerteza muito grande. Mas no meio disto tudo nós podemos ter uma certeza, é que amanhã as coisas vão ser diferentes de hoje. As coisas vão mudar e mudam cada vez em menos tempo. Se vocês recordarem como é que era a vossa empresa há 5 anos ou há 10 anos, vão ver todas as mudanças que existiram, a forma como se trabalhava, a velocidade com que se trabalhava, tudo isto mudou, foi preciso as empresas se adaptarem, foi preciso as pessoas se adaptarem, foi necessário um esforço grande para acompanhar toda esta mudança. Então, o que é que nós fazemos, ou o que é que nós podemos fazer? No fundo, a solução é preparar as nossas empresas para o que aí vem, mesmo sem sabermos muito bem o que é que vem, ou qual será o futuro. E quando eu digo preparar as empresas para o que aí vem, eu digo tornar as nossas empresas ágeis a acompanhar a mudança, a mudar a forma como fazemos, a mudar os processos, ao mesmo tempo integradas. Ou seja, o que é que isto quer dizer? A informação tem que fluir entre todos os departamentos da empresa, em todos os sistemas que a empresa tem. Os dados têm que estar digitalizados e integrados. Mesmo com sistemas diferentes, a informação tem que fluir. Para que quem toma decisões, para as pessoas que tomam decisões, possam estar informadas, e esta informação tem que chegar em tempo real, quando as pessoas necessitam tomar as respectivas decisões. Por outro lado, as empresas têm que ser eficientes, têm que ser flexíveis naquilo que fazem, nos processos que têm, na forma como se relacionam com os clientes, por exemplo, com os fornecedores. Ao mesmo tempo, têm que ser inovadoras, procurar fazer de forma diferente, apostar na diferenciação em relação à concorrência. Ou seja, no fundo, têm que se adaptar interna e externamente, têm que estar a reinventar continuamente. E é precisamente aqui que nós entramos e que nós podemos ajudar. Ou seja, como fabricantes de software que somos, nós desenvolvemos uma plataforma totalmente integrada pensada para empresas industriais, que é este Infinito que estamos a ver. Plataforma esta que, por um lado, liga todos os departamentos da empresa, ou seja, ligar a parte da engenharia, da concepção de produto quando ela existe, toda a parte da gestão,
o planeamento, a fábrica, a qualidade, a manutenção, a assistência técnica quando ela existe, ou seja, todos os departamentos de uma empresa industrial, sejam eles quais forem, a informação tem que fluir entre elas. Temos que acabar com as ilhas de informação, com aqueles departamentos isolados. Ou seja, é uma plataforma focada na integração e no dado único. É uma preocupação muito grande nossa. O dado único, ou seja, a partir do momento em que alguém introduz um dado no sistema, mais ninguém tem que o voltar a repetir. Ou seja, ele vai fluir e ele vai ser apresentado na forma que quem o estiver a consultar, ou o perfil que o estiver a consultar, necessita dele. Por outro lado, esta plataforma foi pensada para as empresas industriais e para os vários tipos de produção. Ou seja, por um lado temos, e num extremo, temos empresas que produzem por stock ou produzem em série, onde o foco está na parte da fábrica, na otimização dos processos fabris. No outro extremo, temos as empresas que produzem por projeto, produções únicas que demoram meses ou anos a realizar, que muitas vezes ainda estou a pensar no produto que o cliente quer e estou a ajudar o cliente a definir o respectivo produto, mas já o estou a produzir. São processos complexos, longos, e no meio temos todos os outros tipos de empresa ou todos os outros tipos de produção, normalmente designados por encomenda ou por catálogo, onde eu tenho determinados produtos, um portfólio de produtos que depois os posso customizar à medida do cliente, que os posso configurar, ou ainda, e cada vez mais comum, produções mistas ou híbridas, ou seja, em que partes da produção são em série, outras são por projeto, outras são por encomenda, e no fundo uma plataforma consegue misturar tudo isto e trabalhar tudo isto de forma standard. É uma plataforma integrada, adaptável aos vários tipos de produção, é standard. Uma das nossas preocupações é que as boas práticas da indústria estejam de forma standard na própria plataforma, ou seja, que não seja, quando num processo de implementação, não seja necessário estar a desenvolver funcionalidades específicas da indústria. É uma plataforma de implementação rápida, flexível. Para quê? Para dar às empresas esta liberdade de se poderem adaptar, de serem ágeis. Hoje eu trabalho de uma forma, mas amanhã muda ou por novos produtos, ou pela forma de fazer, ou por evolução do mercado, seja o que for, as coisas mudam e eu não ter que voltar a refazer todos os processos, poder ir construindo em cima daquilo que já tenho, sem ter que destruir o que já fiz para trás. Esta, no fundo, é a nossa proposta de valor para uma empresa industrial integrada que liga a engenharia com a gestão e com a fábrica. No fundo, uma visão global integrada de pessoas, processos e tecnologia. Vamos agora olhar para os processos, tipos de uma empresa que fabrica por projeto. Podia ter escolhido qualquer uma, escolhi esta porque há mais soluções no mercado para empresas que produzem em série. Esta parte de empresas que fabricam por projeto, normalmente não é tão fácil encontrar soluções, e nós aqui, e foi este o exemplo escolhido. Que tipo de empresas encaixam neste fabrico por projeto? Um fabricante de máquinas especiais, por exemplo, um fabricante de moldes, fachadas de edifício, instalações industriais, linhas de produção, ou seja, são tudo processos de fabrico diferentes, o resultado é sempre diferente, nestes exemplos todos que dei, mas têm algumas características comuns. São produções únicas, raramente se repetem, a sua duração é longa, meses ou anos de produção, ou seja, há aqui algumas características comuns. E como é que é o processo deste tipo de empresas? Primeiro, logo, um dos problemas é orçamentar. Se eu nunca fiz, se eu não sei como é que isto se faz, tenho experiência de fazer em coisas semelhantes, mas esta é nova. Logo, para conseguir orçamentar, muitas vezes eu tenho que fazer um anteprojeto, um pré-projeto, dividido por grandes rúbricas. Mesmo nesta fase inicial,
há situações onde eu tenho que ir ao desenho, fazer estudos mais pormenorizados, mas com mais ou menos dificuldade, reunindo esta informação, lá eu consigo entregar um orçamento, uma proposta ao cliente. Se tudo correr bem, o cliente vai me encomendar a minha proposta, aquele projeto, digamos assim. Passo seguinte, como é que eu aproveito toda esta informação gerada na fase inicial e passo para a fase seguinte. Ou seja, aqui aproveitar os esboços iniciais e passá-los para o desenho, onde agora sim eu vou ter que projetar ao detalhe tudo aquilo que vou realizar. Por outro lado, todas estas rúbricas que eu utilizei para orçamentar, passá-las para um projeto, porque isto vai durar meses, vai ter que ser gerido com o cliente, vai sofrer inúmeras alterações ao longo do processo de fabrico. Como é que eu aproveito esta informação e passo para a fase seguinte? Depois, planeia-se, compra-se, fabrica-se, só que isto não é linear. Normalmente estas fases acontecem em simultâneo. Ou seja, eu estou a projetar umas partes com clientes, já estou a produzir outras, entretanto já tive que comprar outra matéria-prima para utilizar daqui a uns meses. Estou constantemente, ou mais do que aquilo que eu queria, a fazer alterações ao projeto inicial, seja porque não funciona exatamente como nós queremos, seja porque o cliente, entretanto, mudou de ideias. Replanear novamente tudo isto, até que finalmente termine a produção e depois vou integrar, mesmo entregar ao cliente. Mesmo esta parte da expedição, dependendo daquilo que eu faço, pode ser feita por fases. Produzir umas partes, entregar no cliente, ou seja, fazer toda esta gestão. Muitos destes tipos de empresas, o que é que têm depois? A parte da assistência técnica, ou seja, depois de produzir, eu continuo a dar garantia, e é fácil pensar numa empresa que fabrica máquinas, depois eu tenho que dar a respectiva assistência técnica àquilo que forneci. Resumidamente, é este o processo. Com isto, ou neste processo principal, temos todas as outras áreas, como a qualidade, que eu coloquei aqui a cinzento, como há toda a parte da gestão documental, porque há muita informação, muitos documentos que são gerados e que é preciso manter. Depois toda a exploração de dados, análise dos dashboards, KPIs, e toda a parte financeira que não incluí aqui para simplificar, para não complicar mais. Neste esquema que vimos, nós podemos também encaixar as empresas de produção por encomenda. Ou seja, quem produz por encomenda tem um processo em muitas partes semelhante, com menos complexidade, porque não são projetos tão longos, mas por outro lado com o desafio do tempo. Tipos de empresas que produzem por encomenda, ou fabricam por encomenda. Tradicionalmente encaixam aqui as metalomecânicas, aquelas empresas que fazem serviço de subcontratação. Um fabricante de máquinas standard, a diferença agora, enquanto um faz máquinas especiais, este tipo de fabricante tem um portfólio de produtos que depois pode customizar à medida do cliente, mas o produto em si já está feito, já está pensado. Uma empresa de maquinação, por exemplo, um fabricante de mobiliário, um fabricante de ar-condicionados, de arcas frigoríficas, de equipamentos de frio, ou seja, todo este tipo de clientes, ou que têm um portfólio de produtos e depois customizam, ou que é o cliente que me diz, eu quero isto. Normalmente, este processo de fabrico é mais curto. Entre a encomenda do cliente e a expedição, passam-se alguns dias, ou às vezes 1 ou 2 semanas, e é aqui que nasce a pressão para este tipo de empresas. E o processo orçamentário, muitas vezes com muitos orçamentos que eu dou para ter algumas encomendas. Depois de encomendado, normalmente isto passa pelo CAD, pelo desenho técnico, para quê? Para preparar a documentação para chegar à fábrica. Planeio tudo isto, compro o que é necessário, fabrico e envio para o cliente. Como eu disse há pouco, o foco para hoje foi estes 2 tipos de produção, onde a oferta de soluções é mais limitada. Se alguém estiver a assistir e o seu processo seja diferente destes, por exemplo, uma produção para estoques ou uma produção mais em série, uma injeção de plásticos, por exemplo, ou alguém da área alimentar que aquela produção é mais contínua, não há problema
porque a nossa plataforma também responde às vossas necessidades. Depois entrem em contato, se há alguma dúvida, depois entrem em contato comigo e falamos, eu explico-vos isto, como é que nós também podemos ajudar para este tipo de produção. Posto isto, quais foram as 3 principais dificuldades para este tipo de produção? Ou seja, o que é que, com a nossa experiência, normalmente, nestes tipos de produção, falamos sempre sobre isto, e são dificuldades que as empresas têm. São normalmente situações onde as empresas perdem mais tempo, onde surgem erros, onde há trabalho sem valor acrescentado, porque há aqui informação que eu passo de um lado para o outro e tenho que ir voltar a introduzir continuamente no sistema. E começamos pelo orçamento, pela orçamentação. Porquê que a orçamentação é um tipo de, ou é um problema para este tipo de empresas? Normalmente, estou a orçamentar uma coisa que nunca fiz. Eu tenho que me apoiar na experiência, no conhecimento que tenho. Tenho que fazer um projeto ou um anteprojeto para me ajudar a pensar nas várias fases, nas tarefas, atribuir tempos, pensar nos materiais, pensar nas quantidades que vou necessitar de cada um dos materiais. Ajuda quando eu consigo consultar o histórico de coisas parecidas que já fiz, perceber o que é que eu orçamentei, o que é que aconteceu na realidade, que desvios é que existiram. Ter alguns modelos de orçamentação para facilitar este processo de elaborar uma proposta, seja pelo mercado, seja pelo tipo de empresa, seja pelo tipo de produto. Poder documentar todas estas opções escolhidas e depois disto estar entregue, de terem apresentado uma proposta ao cliente, todas as revisões que vão surgir, até que ele finalmente encomenda, aproveitar toda esta informação, todas estas semanas de trabalho que eu tive, muitas vezes são semanas para eu conseguir apresentar um orçamento, depois de adjudicado eu poder aproveitar esta informação para completar com mais detalhe, para agora sim eu poder chegar ao fabrico. Os projetos, quem trabalha com este tipo de produção sabem que são coisas vivas, é um conjunto de tarefas que sofrem muitas alterações ou constantes alterações ao longo do tempo e, no fundo, eu ter uma ferramenta que centralize toda esta informação, que me mantenha atualizado, que esteja integrada com as várias áreas da empresa, que me permita consultar históricos, reaproveitar a informação, para que eu possa orçamentar e depois gerir todo o processo. No fundo, o que é que nós estamos a ver aqui no ecrã? O nosso modo, uma gestão de projetos, onde eu tenho várias fases, várias tarefas, milestones aqui pelo meio, poder definir no meio disto tudo datas previstas de início ou de fim, detalhar todas as tarefas que vou ter com os respectivos tempos. Isto pode ser feito ao detalhe ou pode ser feito numa fase inicial por grupos de matéria-prima que eu vou necessitar, de tempo de corte, tempo de maquinação, ou seja, fazer tudo isto com todo o detalhe e depois, à medida que vou evoluindo neste processo, seja para orçamentação, seja depois na fase de encomenda, poder detalhar tudo isto e completar com toda a informação que necessito para gerir todo este projeto. Ao mesmo tempo, é o que estamos a ver agora, eu cliquei alguns aqui fora, pois foi. O que estamos a ver aqui agora é ter um acompanhamento, ou seja, esta análise em tempo real de todos os desvios que existem. Desde aquilo que foi proposto, quando o cliente me adjudicou, o teórico e o real, os desvios que existem, em valor, em horas, ou seja, toda esta informação e poder a completar, poder anexar a informação para quê? Para ir crescendo com o software. Isto aqui, cada uma das tarefas, ter todo o detalhe de definir colaboradores, definir máquinas, ferramentas, ou seja, numa fase inicial eu não preciso nada disto, mas depois de ter uma encomenda do cliente eu poder aproveitar toda a informação que já criei para ir completando, para agora sim ter todos estes milestones, todas estas aprovações. Por outro lado, ou para outro tipo de produção, até agora tivemos a ver uma produção por projeto, que normalmente é sim a orçamentação,
Agora, uma produção por encomenda, onde eu não tenho tempo para... Eu tenho que ser muito rápido a dar os orçamentos, eu não tenho tempo para gerir um projeto, muitas vezes precisava, mas o tempo de execução é tão curto que eu não posso gerir assim a minha produção. Estamos a falar de empresas que fazem coisas novas todos os dias, muitas vezes é o cliente que me envia o desenho, eu quero que me faças isto, quanto é que isto custa, e pede o orçamento a 3 ou 4, eu tenho que ser rápido a pedir. Tenho que, muitas vezes, como é que eu faço este processo de orçamentação? Eu tenho que pensar, se estivesse a produzir, que tarefas é que vou realizar, que materiais é que vou necessitar e quanto tempo é que vou necessitar de máquina, quanto tempo é que vou necessitar de colaboração, seja para cortar, seja para maquinar, tudo isto. E, no fundo, o sistema ter uma ferramenta que me ajude neste custeio. Ou seja, agora, pondo o vídeo a correr, eu ter uma ferramenta onde defino para determinado artigo, pode ser um artigo que já fiz, ou posso pegar num template, ou posso pegar noutro, mas no fundo definir os materiais que vou necessitar, as respectivas quantidades, estes preços estão automaticamente sincronizados com todo o RP, com as minhas últimas compras, perceber qual é o preço atual deste equipamento, se não tenho, poder consultar fornecedores para me dar esta informação e completar nisto. Quem me diz os materiais que eu vou necessitar, que tarefas é que eu vou necessitar, cortar, pintar, maquinar, soldar e por aí fora. Os respectivos tempos de preparação e de execução. Para as tarefas, que recursos é que eu vou necessitar, que máquinas, que colaboradores, quanto tempo de cada um deles. Ou seja, para desta forma ir podendo construir o meu custo industrial para poder também associar outros custos, sejam eles um custo de transporte, uma subcontratação, seja outra informação. Para quê? Para ter o meu custo industrial e depois poder calcular margens sobre isto, margens de segurança sobre os recursos, sobre os materiais, margens gerais, margens encadeadas, ou seja, e com isto, a partir do meu custeio do produto, poder criar um preço para apresentar ao cliente final. Ao mesmo tempo, poder criar lotes. O que é isto dos lotes? Se fazeres e muitas vezes eu tenho tempos de setup que são diferentes dos tempos de execução. Para fazer custa X, mas se em vez de fazer mandares fazer 5, custa Y. Ou seja, diluir estes tempos de setup pelas operações. Por um lado, eu consigo ser mais competitivo quando faço mais do que uma unidade ao cliente. Por outro lado, também lhe consigo apresentar um melhor preço e isto é feito de forma praticamente automática. Passando à orçamentação, segundo ponto crítico, a integração com o CAD. E esta integração faz a vários níveis. Faz com o projeto, faz com as compras, faz com o planeamento. Ou seja, o que estou a mostrar aqui é a integração com o SolidWorks. Nós temos esta integração feita, desenvolvida, testada e implementada em clientes com o SolidWorks, que é o produto que nós vendemos, mas também com outros CADs e CADs conhecidos no mercado, como o Inventor ou como o SolidEdge. Esta ferramenta de integração, no fundo, é dispor ou disponibilizar dentro do CAD um add-in que interaja diretamente com o ERP para que eu não tenha que andar a exportar ficheiros, a importar ficheiros, a ver versões, ou seja, uma integração real e verdadeira. É disponibilizar esta ferramenta para que o desenhador, o projetista, dentro do ambiente que conhece, dentro da sua ferramenta de trabalho, e com uma informação que de outra forma ele já cria, ele já utiliza, já preenche normalmente, de forma a alimentar o ERP de forma automática. Ou seja, sem perder muito tempo aqui, sem erros, as alterações estarem sincronizadas automaticamente, controlando as várias versões dos projetos, poder gerir o projeto desde o SolidWorks para acompanhar os processos seguintes, perceber se estes materiais já foram comprados ou não, ou seja, esta informação. Mostrando-nos também um bocadinho como é que isto funciona. Poder definir se este determinado artigo é de compra ou se é de fabrico,
qual a quantidade, aproveitar as propriedades do SolidWorks para me preencher aqui quantidades, como o SolidWorks é paramétrico, as dimensões estarem automaticamente preenchidas. Da mesma forma, e eu faço isto por todas aquelas inspeções, aquelas pautas de controle que eu tenho que fazer na fábrica, todos aqueles autocontroles automaticamente estarem preenchidos. Associar isto a determinado projeto, ou seja, isto faz parte do projeto X, do projeto Y, poder sincronizar isto com as várias fases do projeto e perceber o que é que já está de um lado, o que é que não está. Aqui vemos, por exemplo, está-me a sugerir apagar todas estas linhas porque por algum motivo as coisas mudaram. Ou seja, eu ter este controle e saber o que é que está de um lado, o que é que está no outro, as alterações que fiz, o que é que tenho que trocar do outro lado e dando ali um clique, aceitando toda esta informação mudar. Da mesma forma, poder, a partir do SolidWorks, perceber o estado do projeto, perceber cada um dos materiais, se já foi comprado, se já foi tratado, se já há uma encomenda a cliente, se já está em produção, ou seja, perceber toda esta dinâmica sem sair do SolidWorks. Aqui a mostrar mesmo toda esta informação. Poder navegar, se preciso mais alguma informação, poder navegar diretamente para o RP com um clique, seja para o projeto, seja para uma análise de custos, seja para as compras, ou seja, toda esta informação estar aqui sincronizada, se eu por algum motivo tiver que lá ir ver esta informação. Poder desde aqui fazer as imputações, quanto tempo é que estou a trabalhar nesta tarefa de determinado projeto, quantas horas é que já fiz, qual o progresso que foi, tudo isto está a retroalimentar a gestão do projeto ou a minha produção por projeto. Perceber também toda a gestão documental, ter documentos associados, os documentos passarem automaticamente, ter avisos e alertas no próprio sistema, porque tenho aqui que determinados fornecedores não estão homologados, isto tem que ser substituído, ou seja, ter toda esta informação preparada para a partir de um ambiente único, quem gera os projetos ter toda a informação que necessita. E aqui já estamos a ver algum tipo de integração, não é só dentro da nossa plataforma, não é só dentro dos departamentos da empresa que utilizam a nossa plataforma, mas também com outras soluções do mercado. Quem diz isto por projeto, quem trabalha normalmente por encomenda, não cria projetos, tem estruturas de fabrico, ou seja, produções assentes em desenho, com pais, filhos, netos e por aí fora, toda esta estrutura. E, mais uma vez, aproveitar aquilo que eu já faço no SolidWorks, estas peças individuais que depois vou montar num conjunto, e com isto poder sincronizar, mais uma vez, com o meu RP, a estrutura que eu tenho, o que é que foi alterado, o que é que eu não quero sincronizar, ou seja, dar esta liberdade ao desenhador e normalmente é ele que projeta, é ele que sabe como é que isto se pode fazer, e depois ver, comparar antes de sincronizar, comparar com aquilo que eu tenho no lado da fábrica ou do RP na estrutura de fabrico, ver as alterações e depois sim poder atuar. Terceiro ponto que vos trago, o planeamento. E aqui divido o planeamento em duas áreas. Por um lado, o cálculo do plano de produção, das necessidades, o chamado MRP2. Por outro lado, a sequenciação de tarefas, ou sequenciação automática das tarefas. Quem faz o quê, quando, em que equipamento. Começando pelo MRP. No fundo é ter a ajuda do sistema para analisar, criar automaticamente as ordens de fabrico que vão ser necessárias produzir. E as necessidades, e ao mesmo tempo as necessidades de compra para satisfazer esta produção. Como? Tendo em conta as encomendas de clientes, as ordens de fabrico já em curso, os estoques mínimos, as previsões de vendas, os estoques de segurança, ou seja, tendo tudo isto em conta, pôr o sistema a calcular-me automaticamente, olha, para tudo aquilo que tu tens no sistema, tu precisas destas ordens de fabrico todas, e nestas quantidades. Poder analisar, poder escolher aquelas que efetivamente já quero
para passar. Quem diz isto para o fabrico, diz isto para as compras. Da mesma forma, tu vais precisar de todas estas quantidades para estas datas, não só dizer o que é que eu preciso, mas para quando. Poder fazer análise de rotações de stocks, ou seja, eu, dentro da ferramenta, ter acesso à informação para me ajudar a decidir aquilo que quero, poder escolher entre datas, perceber as diferenças, as variações. E com isto, eu escolher aquelas opções que efetivamente vou necessitar, poder selecioná-las, carregar num botão e o que é que faz aqui, o que é que nos mostra? Ele cria automaticamente estas ordens de fabrico ou estas necessidades de compra e a partir daí poder navegar. Ou seja, um trabalho que muitas vezes é demorado, que não traz valor acrescentado nenhum ou que eu tenho que usar recursos de Excel, tirar mapas, fazer cálculos, o sistema faz por mim todos estes cálculos. Ao fazer isto, ele também já está a ter aqui um chamado pré-planeamento para perceber quando é que eu vou precisar nisto e me poder indicar datas das respectivas necessidades. Por fim, o planeamento propriamente dito, ou seja, a sequenciação automática das tarefas. E, no fundo, isto é a cereja no topo do bolo, que, com a maior parte das empresas com quem eu falo, o que querem mesmo é ter um planeamento automático. Para eu chegar aqui ao planeamento automático, eu tenho que ter os processos para trás todos muito bem afinados. A informação tem que fluir de forma rápida, tem que ser uma informação completa para eu poder chegar a este ponto. Que no fundo é eu carregar no botão e o sistema fazer a distribuição das tarefas pelos vários recursos na forma como eu penso. Como é que isto se faz? No fundo, este seria um exemplo de um planeamento que respeita os horários e as capacidades da própria empresa. Como é que isto é planeado? Com várias opções. Eu tenho uma panóplia de opções que posso dar ao sistema. Data de entrega, prioridades, durações, agrupamentos, características de otimização, um conjunto enorme de variáveis que eu posso definir e com isto, prioridade de cliente, tipo de cliente, e com isto eu poder chegar a um planeamento ótimo que no fundo é carregar num botão e ele vai-me fazer esta distribuição, tendo em linha de conta se tem recursos disponíveis ou não, se as máquinas têm capacidade para fazer determinadas coisas, esta redundância que muitas vezes eu tenho 3 máquinas que podem fazer o mesmo trabalho e deixar o sistema balancear isto. Aqui estamos a ver uma vista de recurso, mas podíamos ver uma vista de projeto onde eu percebo para este projeto quando é que isto inicia, quando é que isto termina, ou seja, no fundo ter toda esta distribuição ótima. Contudo, o operador terá sempre prevalência sobre a máquina. Mesmo depois do sistema fazer tudo isto, se eu preciso fazer alterações, seja na parte do planeamento, seja na fábrica, e eu dar ferramentas aos utilizadores para e como é óbvio, quem tiver permissões para isso, não é dar a todos, poder fazer estas reajustes ao planeamento, que uma coisa é aquilo que eu planeio para uma semana, outra coisa é aquilo que acontece no meu dia-a-dia e toda a gestão que eu tenho que fazer. Em resumo, vimos um exemplo de como uma empresa industrial pode facilitar os seus processos, sejam de orçamentação, do CAD, da integração com a informação gerada pelo CAD, pelo desenho, a parte do planeamento, em que os departamentos estão interligados, esta informação vai ter que fluir entre todos os departamentos, e que tem por base uma plataforma standard, configurável, este conceito do dado único, ou seja, se eu no CAD já digo que isto é uma chapa deste tipo, automaticamente eu vou pegar nesta propriedade do CAD, eu há pouco não referi, e vou alimentar as compras de forma a que eles saibam que tem que ser esta minha matéria-prima e fazer esta ligação. Faço uma vez, a partir daí, sempre que alterar, esta ligação está automaticamente feita. Eu estava a dizer uma plataforma com os departamentos integrados, uma plataforma standard, e tudo isto que estamos a falar são funcionalidades standard, já estão desenvolvidas há muito tempo, já estão testadas, implementadas. É uma plataforma configurável mediante as necessidades da empresa, eu configuro mais para a direita, mais para a esquerda, mais assim, mais assado. Este conceito do dado único, uma vez que alguém introduz o dado no sistema,
mais ninguém tem que o voltar a introduzir. As tarefas, ao tentar eliminar que as tarefas sem valor acrescentado e sujeitas a erro são automatizadas, esta capacidade que o sistema tem de se reconfigurar e de se readaptar, nós vimos aqui 2 exemplos que são parecidos, mas facilmente algum dos nossos consultores consegue alterar o sistema para responder a outros tipos de necessidades e às mudanças que podem e que vão surgir. Casos de sucesso. Deixo-vos aqui 3 exemplos muito simples, que já utilizam esta plataforma. 3 empresas em Portugal que já adotaram a plataforma e que a utilizam. Primeiro caso, o Grupo MD é uma empresa da zona de Leiria. Tem duas fábricas e 2 áreas completamente distintas. Por um lado, o fabrico de moldes, ou seja, um projeto ou um fabrico por projeto, ou uma produção por projeto. Por outro lado, a injeção de plástico para o setor automóvel, aqui uma produção mais em série, ou mais não, uma produção em série, que utilizam a mesma plataforma e que se adapta de forma standard a estes 2 tipos de produção. Utilizam o nosso RP e o MES que nós desenvolvemos, ou seja, o RPS, que é o nosso RP industrial, e o Olanet, que é o nosso MES. Como processo-chave, esta gestão de projetos para a parte dos moldes e o controle dos custos. O aprovisionamento e a gestão de subcontratos, não falámos disto, mas o sistema também permite-me gerir toda esta parte de subcontratados. Toda a parte financeira também é gerida pelo nosso sistema. Um planeamento automático, ou seja, 2 fábricas com necessidades completamente distintas e com um planeamento a ser feito de forma automática. Ou seja, já chegamos ao nível de otimização no Grupo MD que já não há ninguém a carregar no botão a dizer planeie-se. Ou seja, o planeamento está agendado para de X em X tempo correr automaticamente, não sei se é de 3 em 3 ou 4 em 4 horas, correr automaticamente. Receber toda a informação de tudo aquilo que aconteceu na fábrica desde o último planeamento e replanear com base nesta informação. Ou seja, tudo isto em tempo real. E quando há algum processo que se desvie, que por algum motivo o sistema não vá cumprir uma delimitação, seja de prazo, seja de máquina, seja do que for, estamos a planear com a capacidade real dos meios produtivos. Os utilizadores são alertados para poderem atuar, não no imediato, normalmente a produção, este tipo de planeamento é feito mais a longo prazo, mas para que daqui a 2 meses ou 3 meses eu não corra o risco de falhar o meu prazo de entrega porque houve uma tarefa que eu deixei atrasada a hoje. Da mesma forma, os chefes de secção têm a capacidade para fazer aquela gestão diária, ou seja, para reajustar o planeamento com base naquilo que está acontecendo na produção. Ou porque a máquina avariou, e tem que trocar de máquina, ou porque se atrasou aquela peça, então eu começo com esta, ou seja, tudo isto é retroalimentado, toda esta integração. Depois, perceber em tempo real o que é que se passa na produção, não só para alimentar o planeamento, mas para gerir mesmo toda a fábrica, toda a parte da rastreabilidade, toda a parte de dashboards, KPIs. No fundo, são estes os processos-chave implementados nesta empresa. A V-Laser-On é uma metalomecânica de média dimensão, fabrica peças metálicas e construção soldada, ou seja, um subcontratista, digamos assim. Utiliza as nossas soluções de SolidWorks, de RP, e estão a implementar o nosso MES, ou seja, a plataforma na sua totalidade. Outra das características da nossa plataforma é que ela pode ser fornecida, não tem que ser toda vendida ou fornecida ou implementada de uma vez só, ou seja, todo aquilo é infinito. Nós temos em atenção também o que é que as empresas têm e completamos esta informação, ou aquilo que as empresas já têm. No caso da V-Laser-On, o objetivo é integrar todos os processos da empresa e ter a informação em tempo real. Porquê é que eles estão a implementar o MES? Porque eles já tinham outra solução de recolha de tempos na fábrica, que fomos também nós a fornecer, algo mais simples e que em tempos serviu, mas fruto do crescimento que a empresa tem tido. Optaram por dar um passo em frente e poder evoluir para um sistema MES, que é sempre diferente.
qualquer sistema MES é diferente de uma simples recolha de tempos na fábrica. Processo-chave, parte da orçamentação, que neles é crítico. Temos aqui algumas integrações com o software de cálculo do tempo de corte. Todo o processo começa pelo corte e é uma parte importante o tempo que me demora a cortar a chapa, digamos assim. E isto está integrado na orçamentação para ajudar os orçamentistas a serem mais rápidos. A integração do SolidWorks com a produção, e é aquele típico exemplo que vimos atrás do MTO. Eu orçamentei, o cliente adjudicou, isto agora passa pelo desenho para eu criar tudo, ou pelo projeto, para eu criar toda a documentação necessária para a fábrica, com as tolerâncias, com as medidas, com as cotas, para no final ter o produto que o cliente quer. E isto é feito como? A partir do SolidWorks. É o projetista que no SolidWorks, ao projetar a peça, também já está a pensar em que fases é que ela vai passar, e automaticamente é criada a estrutura de fabrico com a informação necessária, com os desenhos nos sítios certos, nas tarefas corretas. Para quê? Para que na fábrica, quando um operador, alguém da maquinação ou da quinagem necessita de ver a informação, está lá o documento. O objetivo também é acabar com o papel na fábrica, daí estar o paperless production, toda a área financeira, com a implementação do MES, saber em tempo real o que é que está a ser feito, há quanto tempo, por quem, ou seja, ter esta rastreabilidade total do processo produtivo, e depois toda a parte de análise de dados, dashboards e KPIs. Por fim, duas empresas, The Biobur Company e The Light Rebar Company, são duas empresas relativamente recentes. A Biobur, dedica-se a fabricar queimadores industriais de biomassa, um processo mais por projeto, digamos assim, ou por encomenda, mas um processo complexo, com várias fases, com estruturas de fabrico complexas. Por outro lado, a Light Rebar Company, que produz varões de compósito para substituir o ferro na construção, ou seja, uma produção em série. Não há mais do que isto, é ligar a máquina e estar a sair os varões na medida definida. Processos-chave implementados. Para uma delas, estruturas de fabrico multinível, para a parte da Biobur, a parte do MRP e o planeamento comum às duas, toda a área financeira integrada, o acompanhamento em tempo real da produção. O nosso MES também tem a capacidade de comunicar bidirecionalmente com as linhas de produção, isto no caso da Biobur, onde, mediante a referência ou a ordem de fabrico que eu tenho criada, o MES vai informar da máquina do programa ou das características para aquela produção. Toda a parte do Business Intelligence com dashboards, KPIs, no fundo, 3 exemplos de empresas de dimensões diferentes, com processos diferentes e que a nossa plataforma se adapta. Temos uma larga experiência em quê? Em ajudar à transformação digital das PMEs industriais. Temos mais de 1.500 clientes industriais, sem contar com todos os clientes de SolidWorks ou de apenas SolidWorks, por isso estão a falar com alguém que tem muita experiência. Estamos a chegar ao fim. Resta-me agradecer a vossa presença. No fundo é isso. Pedia novamente para responderem ao questionário. Alguma coisa que se lembre, tenham aqui também os meus contactos. Desejo-vos então um ótimo almoço e até o próximo webinar.